Então eu quero começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos e compartilharmos da ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. Jovenzinhos, eu imagino o quão ansiosos vocês deveriam estar por esse momento, na verdade, a aula de física mais linda, mais divertida de todas, na verdade. Mas finalmente chegou o grande momento, galera. Eu quero usar essa aula para conversar com vocês sobre movimento uniformemente variado, tá bom? Então, na última aula, semana passada, eu indiquei alguns links para vocês assistiram já as aulas, né, que falam sobre esse conteúdo. Na primeira aula de hoje também postei um link de movimento uniformemente variado e de movimento vertical, que falava sobre queda livre, né? Então, eu quero retomar todas essas ideias com vocês para nós treinarmos aí esses conceitos, vermos como se aplica no exercício e assim por diante, tá bom? Mas antes de começar a falar de movimento uniformemente variado, é importante nós termos bem claro o que é movimento uniforme, que foi o primeiro movimento que nós vimos, para depois nós falarmos de movimento uniformemente variado. Então, nós vamos rapidamente, jovenzinhos, relembrar movimento uniforme, que nós usamos essa sigla aqui, ó, MU, para falar sobre ele. Beleza? Então, movimento uniforme, MU. Jovens, quando eu falo de movimento uniforme, qual que vai ser a principal característica desse movimento? Galera, a principal característica é que ele tem velocidade constante. Então, apareceu um movimento em que fala que a velocidade vai ser constante. Para esse movimento, nós vamos considerar ele sendo uniforme, beleza? Então, velocidade constante é a principal característica do movimento uniforme. E como que eu calculo essa velocidade constante? Nós tínhamos uma equaçãozinha para essa velocidade, que era, jovens, a equaçãozinha da velocidade média. Nós falávamos que velocidade média ia ser ΔS sobre ΔT, deslocamento sobre tempo. Tá bom? Então, essa equaçãozinha continua sendo válida e é a equação que nós vamos usar para determinar essa velocidade constante. Tá bom? E aí, jovens, nós vimos que essa velocidade dita constante, no sistema internacional, ela é determinada com essa unidade aqui, ó, metro por segundo. Porém, no nosso dia a dia, nós percebemos que ela aparece assim, ó, quilômetro por hora. E aí, como que nós vamos fazer a conversão entre essas duas unidades? A usual e a oficial do SI. De metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. É verdade? E além dessa equaçãozinha da velocidade média, nós tínhamos mais uma, a equação da posição, que era carinhosamente chamada de equação do sorvete. Que nós podíamos dizer que S é igual a S0 mais VT. Então, a posição final de um corpo é igual à sua posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. E ela era carinhosamente chamada de equação do sorvete, porque ela lembra a palavra sorvete, não é verdade? Então, ficava a equação do sorvete. Beleza? Jovens, isso nós já tínhamos estudado, nós já fizemos exercícios, é só para relembrar. Então, principal característica do movimento uniforme, velocidade constante. Como que eu calculo essa velocidade constante? Deslocamento por tempo. Se a unidade está em metros por segundo, eu quero passar para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Se está em quilômetros por hora, eu quero passar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Beleza. E a segunda equação que nós tínhamos para falar de movimento uniforme era a equaçãozinha do sorvete. S igual a S0 mais VT. Ou seja, com essa equaçãozinha você conseguia determinar da onde o corpo saiu, que é a posição S0, e aonde ele chegou, que é a posição S. Beleza? Mas tudo isso nós já tínhamos visto, então agora eu vou apagar essa parte e nós vamos começar a conversar, jovens, realmente sobre o conteúdo novo, que é de movimento uniformemente variado. Então vamos lá.
Então, ó, movimento uniformemente variado. A sigla dele vai ser o MUV. Beleza? Jovens, quando eu falo de movimento uniformemente variado, a principal característica desse movimento vai ser uma aceleração constante. Então, no MU, velocidade constante, no MV, aceleração constante. Professor, o que é aceleração? Vocês são todos de menor, obviamente, então eu sei que ninguém aí fica pegando o carro do pai e da mãe para ficar dando rezinha na garagem, puxando o carro para frente, manobrando, né? Fica dando voltinha na quadra, eu sei que ninguém faz isso. Mas vocês sabem que quando o motorista quer aumentar a velocidade, ele pisa no acelerador. Quando ele quer diminuir a velocidade, ele pisa no freio. Ou seja, o acelerador e o freio fornecem uma aceleração para o carro. O acelerador fornece uma aceleração positiva, aumenta a velocidade. O freio fornece uma aceleração negativa, que vai diminuir aquela velocidade. Tá bom? Então, isso é a aceleração. A aceleração, ela mede a variação da velocidade com o passar do tempo. E no movimento uniformemente variado, essa variação de velocidade é constante. Ou seja, a aceleração é constante. E como que eu calculo essa aceleração constante? Nós vamos dizer, jovens, que a aceleração ela vai ser a variação de velocidade por variação de tempo. Então, esse símbolo, que é um triângulo, né, uma letra grega chamada delta, não é novidade mais. Nós já vimos que ele representa na física variação. Então, é variação de velocidade. Velocidade final menos a inicial. É variação de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Beleza? E aí, jovenzinhos, essa equação nós vamos usar para determinar, então, a aceleração de um móvel. E aí, se eu falo de velocidade no sistema internacional, a unidade é metros por segundo. Posição, metros. Posição, metros. Tempo, segundos. E aí, qual que vai ser a unidade de aceleração? Jovenzinhos, a aceleração, ela vai ser metro por segundo ao quadrado. Por que segundo ao quadrado, professor? Porque é metro por segundo da velocidade dividido pelo segundo no tempo. Ou seja, quantos metros por segundo a velocidade aumenta ou diminui? A cada segundo que se passa. Por isso, metros por segundo ao quadrado. Por enquanto, jovens, vocês precisam entender o que é aceleração e usar a unidade correta. Lá no ensino médio, vocês vão aprender a deduzir a equação e a unidade também. Então, lá vocês se preocupam com isso. Por enquanto, o importante é o conceito. Variação de velocidade por variação de tempo. Tá bom? Não Pedro Pirobon, nem moto pode, nem carro, nem moto. A única coisa que pode é patinete, aquele de pezinho, assim, ó, que você vai empurrandinho, tá? Não é aquele com motorzinho também não, tá bom? Com motorzinho também não pode. Só patinete que vocês podem. Ou bike, bike pode. Bike tá liberado. Sem motorzinho também, tá bom? E aí fica a dica, fica a tarefa para vocês, quem tem bike, dá uma voltinha de quem faz isso já normalmente, dá uma voltinha com a bike e vê se consegue determinar sua velocidade média num certo intervalo de tempo de bike. Vê se você consegue de alguma forma pensar em que aceleração você fica submetido. Enfim, veja se você consegue fazer algumas estimativas. Mas não, moto também não pode. Jovenzinhos, aprendemos a calcular a aceleração. Mas agora pensem comigo. Se o corpo está acelerando ou se ele está freando, a velocidade muda com o passar do tempo. Como que eu calculo essa velocidade a cada instante de tempo? Jovens, a velocidade ela vai ser determinada por essa equaçãozinha aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. Essa equaçãozinha vai ser conhecida como a equaçãozinha da velocidade. Beleza? O que significa? A velocidade final do corpo é igual à sua velocidade inicial mais a sua aceleração vezes o tempo. Simples assim. Então, eu sei que velocidade ele alcança,
sabendo qual velocidade ele tinha no começo, com que aceleração ele se movimenta e quanto tempo ele fica se movimentando. Mas se eu descubro a velocidade que ele tem, a que ele alcançou, eu preciso saber da onde ele saiu e aonde ele chegou, né? E para isso nós temos a equação da posição, que aqui ela vai ser chamada a equação do sorvetão. Porque ela lembra a palavra sorvete, mas é uma equação mais comprida, então fica um sorvetão. Vai ser assim, ó, jovens. A posição final de um corpo é igual à sua posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo quadrado sobre 2. Compridona, né? Falei para vocês que ela era compridona. Então, jovenzinhos, lembra a palavra sorvete, ó, aqui no começo, só que tem mais um termo lá no final. Por isso que ela é carinhosamente chamada de equação do sorvetão. Beleza? Então, ó, nós temos 3 equações. Velocidade, sorvetão e a da aceleração. Só que conseguem perceber o seguinte, que as 3 equações dependem do tempo? Ó, aceleração depende do tempo. Velocidade depende do tempo. Posição depende do tempo. Qual vai ser a minha opção se eu não tiver a informação do tempo? Existe uma, jovens, uma possibilidade. E essa equação recebe o nome de Torricelli. Por quê? Porque Torricelli foi o cara que misturou essas 2 equaçõezinhas, a da velocidade e a do sorvetão, e chegou numa equação que não vai depender do tempo, que é essa equaçãozinha simpática aqui, ó. A velocidade final de um corpo ao quadrado é a velocidade inicial desse corpo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento ΔS. Olha que maravilha. Não tem tempo nessa equação. Então, você está brincando com um problema, uma situação que não te fornece informação de tempo. Qual é a sua única opção? Ó, Torricelli. Vou até escrever aqui ó, o nomezinho do ser humaninho. Torricelli. Beleza? Jovens, na atividade complementar 3 que eu passei para vocês hoje, o primeiro exercício ele vai pedir para vocês preencherem uma tabela com as equações do MU e do MUV. Jovenzinhos, eu passei tudo isso para vocês hoje. Aquele primeiro quadrinho que eu já apaguei, que era de movimento uniforme, trazia as 2 equações do MU e a principal característica, que era a velocidade constante. Nesse quadro aqui, eu trago as 4 equações do MUV, que lá também pede, e a principal característica, que é a aceleração constante. Tá bom? Então, aconselho fortemente que vocês deem um print da tela ou anotem aí esse quadrinho, porque vocês vão precisar para a atividade complementar. E eu fiz de propósito para vocês terem todas essas equações, todas as do movimento, organizadas numa tabelinha, para facilitar vocês localizarem as equações que vocês vão precisar usar em cada exercício. Beleza? Jovens, como é o nosso primeiro contato, nosso, né? Vocês já tiveram umas aulinhas lá indicadas, mas é o nosso primeiro contato, eu quero fazer um exercício de cálculo de aceleração com vocês. E eu vou fazer o exercício 2 da atividade complementar 3, tá bom? Que é para calcular a aceleração de um corpo. Então, vamos lá. Vou apagar aqui para nós fazermos, então, o exercício 2 da atividade complementar 3. Então, ó, atividade complementar 3, exercício 2. Tá bom? Então, diz assim o enunciado do exercício, ó, jovenzinhos. Deixa eu só achar o meu exercício aqui. Tá. Tanisvaldo, muito bonito, parte do repouso e acelera sua moto, alcançando a velocidade de 72 km por hora em 5 segundos. Nessa situação, qual foi a aceleração a que Tanisvaldo ficou submetido? Então, ele quer a aceleração do Tanisvaldo. Só um detalhe importante que eu acho que vale ressaltar. Tanisvaldo é sim de maior, Tanisvaldo já tem carteira de motorista, por isso que Tanisvaldo está pilotando aquela moto. Tá bom? Então, vamos lá. Jovenzinhos, qual que é
a velocidade inicial do Tanisvaldo? A velocidade inicial é 0, porque o exercício disse para nós que ele parte do repouso, tá bom? E ele alcança uma velocidade final de 72 km por hora. E em quanto tempo acontece isso, jovens? Num tempo de 5 segundos. E aí, com essas informações, o exercício pede para nós determinarmos a aceleração, que você já sabe que é ΔV por ΔT. Delta é valor final menos o valor inicial. Portanto, vai ficar velocidade final menos a inicial, dividido por tempo final menos o tempo inicial. Pois bem, vamos fazer as substituições aqui. Velocidade final está em quilômetros por hora. Jovenzinhos queridos do meu coração, posso manter velocidade final em quilômetros por hora? Não, tem que passar todo mundo para o SI. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, meus queridos. 72 dividido por 3,6, olha lá, 20 metros por segundo. Então, velocidade final, 20. Velocidade inicial, 0, porque ele partiu do repouso. Dividido por tempo final menos tempo inicial. Jovens, o exercício não deu o horário final inicial, ele já deu a diferença de tempo, que é 5 segundos. Então, 5. 20 menos 0 é 20 sobre 5. Portanto, dá uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ó, chamando a atenção aqui, segundo ao quadrado. Jovens, uma aceleração positiva, né? O que isso significa? Que a velocidade aumentou com o passar do tempo. E bate com os dados, né? Era 0 a velocidade, foi para 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. Então, sim, a velocidade aumentou com o passar do tempo. Beleza? Gatinhos e gatinhas, 3 segundinhos para mandarem perguntinhas do exercício 2 da atividade complementar 3. Vai lá, senão a gente vai dar sequência às nossas discussões de movimento uniformemente variável. Por que é ao quadrado? Jovenzinho, porque quando você divide aqui, ó, metro por segundo, fazendo o cantinho aqui, ó, metro por segundo da velocidade, dividido pelo tempo que é segundo, como se fosse segundo sobre 1. Fica uma divisão de fração. Você repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Metro vezes 1 é metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, ele sai daquela álgebra que você faz das unidades de medida, divisão das unidades de medida. Beleza? Show de bola. Iago, se estiver travado ainda... mandou para mim que travou. Se travar para mais alguém, jovens, às vezes precisa sair e entrar de novo. Que destrava. Tá bom? Tem pessoas aí mais com a câmera travada? Se travar para mais alguém, me avisem aí, tá? Diga, Henrique Leal. Pergunte. Tem sim. Eu vou... A hora que eu termino a aula, ele converte o vídeo para MP4 e eu publico ele no YouTube e mando o link para vocês. Porém, demora um pouquinho, tá? Então, a nossa aula está meio-dia, por 1 hora mais ou menos, já vou ter feito isso daí, tá bom? Até ele converter e publicar demora um pouquinho, tá bom? Mas daí eu volto no mural e posto a lista de links atualizado para vocês aqui. Beleza? Do exercício, jovenzinhos, perguntinhas, mandem. Senão nós vamos falar agora de queda livre. Vamos lá, jovens. Próximo exercício que eu quero fazer com vocês é sobre queda livre. Jovenzinhos, o que vai ser queda livre, galera?
Queda livre ele é um movimento que acontece na vertical. Tá bom? Então, queda livre é um movimento que acontece na vertical. Então, todos os exercícios que nós estávamos vendo até agora, é sempre na horizontal, uma pessoa andando, uma motocicleta que aumenta a velocidade, mas tudo na horizontal. Agora eu penso na vertical. Jovenzinhos, eu tenho aqui a caneta na minha mão. Na minha mão, eu tenho uma caneta. E observem que não é qualquer caneta. É uma caneta azul. É uma azul caneta. E aí, jovenzinhos, parei. Eu estou segurando a caneta e se eu abrir as pontas do meu dedo aqui, jovenzinhos, o que vai acontecer? Ela cai. E ela cai para onde, jovens? Para cima? Para baixo? Para a esquerda? Para a direita? Para frente e para trás? Ela cai para baixo, óbvio. Por que ela cai para baixo, jovens? Porque existe algo chamado aceleração da gravidade, jovens. E a aceleração da gravidade, ela vai ser dita como sendo uma aceleração que puxa os corpos para o centro da Terra. Cuidado, isso é pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. A gravidade puxa para baixo. Mentira. Ela puxa para o centro da Terra e, no nosso referencial, o centro da Terra está abaixo dos nossos pés. É isso. Tá bom? Então, ela puxa para o centro da Terra. Com que valor? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou você também pode usar 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Se o exercício não falar nada para você, óbvio, você vai usar o valor mais fácil, que é o 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se o exercício falar para você assim, considere a aceleração da gravidade como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado, aí você não tem opção. Tem que usar o valor que ele forneceu, porque senão você não chega na resposta estimada e proposta pelo exercício. Tá bom? Então, no movimento vertical, que é a queda livre que a gente está estudando, o corpo cai sob a ação da gravidade. E, jovens, quando eu segurei a caneta azul caneta na minha mão, eu disse para vocês que ela estava parada e ela começou a cair. O que isso significa, jovens? E quando eu falo de queda livre, a principal característica da queda livre é que a velocidade inicial, jovens, ela é zero. O que significa isso, então? Que o corpo está inicialmente parado e aí ele começa a cair sob a ação da gravidade. Tá bom? Então, eu vou até destacar aqui, a velocidade inicial na queda livre, ela vai ser zero. Bom? Então, é um corpo que está parado e começa a cair. Porque se não for zero, eu vou estar jogando esse corpo para baixo ou jogando ele para cima. E aí não é queda livre, é um lançamento. Lançamento já vem só lá no ensino médio. Aqui no fundamental, não. Tá bom? Claro que se alguém quiser pode aprofundar, mas não faz parte do nosso currículo básico e do 9º ano. Gatinhos e gatinhas, até aqui. Questionem e perguntem. Vai lá. 3, 2, 1. Zerou. Qualquer coisa, mandem a dúvida aí que eu vou discutindo com vocês. Jovenzinhos, essa aceleração da gravidade, nós vamos considerar como sendo constante. O que significa isso, então? Que a queda livre ela é um movimento uniformemente variado. Só que é um movimento uniformemente variado que acontece na vertical. Beleza? Dito tudo isso, jovens, 3 segundos para perguntas serem postadas aí no chat. Senão a gente vai fazer mais um exercício agora para treinar movimento vertical. Professor, você consegue me ouvir? Como é que é? Consegue me ouvir? Consigo. Beleza. Quando é velocidade, é sempre metros por segundo. Daí, quando é aceleração, é metros por segundo ao quadrado. No Sistema Internacional de Por causa Unidades, daquele cálculo. sim. Tá. Só isso mesmo. Fechou. Mais perguntinhas, jovens, mandem. 3, 2, 1. Fechou. Vamos fazer exercício, que fazendo exercício nós conseguimos treinar tudo isso daqui. Nós vamos fazer mais um exercício das atividades complementares
que eu passei para vocês hoje, atividade complementar 3, e é o exercício 4, jovens. Então, atividade complementar 3, exercício 4. Tá bom? Então, vamos lá. Diz assim o enunciado desse exercício. Dona Gertrude estava fazendo um passeio turístico num prédio famoso por ser muito alto. Quando estava a 80 metros de altura, parou para tirar uma foto da vista, que era muito bonita, e acabou deixando seus óculos cair pela janela. Quanto tempo o óculos levou para chegar ao chão? Então, ela subiu, tá no prédio, quando chegou na altura 80 metros, foi tirar uma foto da vista e olhou para baixo e o óculos escapou do rosto dela, beleza? Essa é a situação que nós temos aí para nós avaliarmos. Então, vamos lá. Eu vou primeiro tirar as informações que nós temos. Qual que é a altura inicial que o óculos tinha? 80 metros, né? Estava junto com ela, no rosto dela, 80 metros. E ele cai até o chão. Então, a altura final dele vai ser 0 metros. Ele sai da altura 80 e cai até o chão. Beleza. Por que ele cai? Por que ele não fica flutuando? Porque tem a ação da aceleração da gravidade. E como ele não me disse nada, eu vou usar 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar a minha vida. Eu sei que ele estava parado no rosto da dona Gertrude e começou a cair. Então, eu sei que a velocidade inicial desse óculos, ó, de queda, né, é 0. E com essas informações, queridos do tio Everton, eu preciso calcular o tempo. Fechou? Que tempo, professor? O tempo que o óculos leva para sair do rosto dela e chegar até o chão lá embaixo. Jovenzinhos, com essas informações, qual é a equação que eu vou usar? Primeiro, tem a aceleração, é o MUV. Tem que escolher uma das 4 do MUV. Ele pede tempo. Torricelli não tem tempo, então eu descarto Torricelli. Fiquei com 3. Vou pensar, vou usar a equação da aceleração. Na equação da aceleração tem ΔV. Velocidade final menos inicial. Eu só tenho a inicial, não dá para usar a aceleração. Então, eu vou usar a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Eu só tenho a velocidade inicial, eu não tenho a final. Também não dá para usar a equação da velocidade. Qual é a única equaçãozinha que sobra, jovens? A equação da posição, a carinhosamente chamada equação do sorvetão. Então, vamos escrever essa equaçãozinha aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Tá bom? Agora deu boa, jovens. Eu vou pegar as informações que eu tenho e substituir na equação do sorvetão. Então, vamos lá. Vamos brincar juntos com essa substituição. Posição final. Posição final é onde o corpo chegou. Ele chegou em qual altura? Altura 0. Então, a posição final do corpo é 0. Qual que é a posição inicial? É a altura da onde ele saiu. Ele saiu de uma altura 80 metros. Mais a velocidade inicial dele, que é 0, vezes o tempo do movimento, que eu não sei quanto é, mais a aceleração, que é 10. Agora fique esperto, a pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Jovens, vou até fazer um paranauêzinho aqui para ilustrar. Ó. Eu disse para vocês que a dona Gertrude, amada dona Gertrude querida, foi fazer um passeio turístico, estava no chão, começou a subir o chão não, né? Subir a escada do prédio e chegou aqui, ó, numa altura que era de 80 metros. Então, ela saiu da altura 0 e chegou na altura 80. Concordam comigo que o sentido crescente, nesse caso, jovens, ó, é na vertical para cima? Eu tinha altura 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, sentido crescente é para cima. Jovens, a gravidade puxa os corpos para o centro da Terra. E nesse referencial, o centro da Terra aponta na vertical para baixo.
Portanto, jovens, a minha gravidade está no sentido oposto ao que eu adotei como crescente. Isso significa que a minha gravidade ela vai ter que vir para a minha equação com um valor negativo. Por quê, professor? Porque ela está no sentido oposto ao que eu adotei como positivo. Essa é a única forma de resolver o exercício? Não. Porém, é a dica que eu deixo, porque matematicamente fica mais fácil para resolver. Por enquanto, eu só vou resolver assim. Mais para frente, quando a gente estiver mais maduro no conteúdo, eu mudo as formas de resolução. Por enquanto, sempre assim. Então, a minha aceleração, ela é a gravidade. E como a gravidade está apontando na vertical para baixo, vem para cá, ó, menos 10 vezes o tempo, que eu não sei quanto é, ao quadrado, todo mundo sobre 2. Tá bom? Aí, jovens, olha que legal. 0 vezes o tempo vai ser quanto? 0. Eu não sei quanto é esse tempo, mas independente de quanto seja, 0 vezes qualquer valor vai dar 0. Então, o que sobra para nós aqui? 0 igual a 80, mais vezes menos, menos. 10 dividido por 2 fica 5, t ao quadrado. Essa parcela inteira que está aqui, ó, subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Então, 5t ao quadrado é igual a 80. Pega o 5 que está multiplicando e passa dividindo. Portanto, o tempo ao quadrado vai ser 80 sobre 5. Jovens, 80 sobre 5 vai ser 16. Vou continuar a continha do lado aqui, tá bom? Então, tempo ao quadrado é igual a 16. O 2 que está elevando ao quadrado, eu vou passar como raiz. Então, o tempo vai ser raiz de 16. E raiz de 16, senhoras e senhores, é 4. Então, o tempo que o óculos leva para sair do rosto da dona Gertrude e chegar lá no chão é de 4 segundos. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, quando nós tivemos aula de equação do segundo grau lá na matemática, a professora disse para nós, quando a gente tira a raiz, eu tenho mais ou menos aquele valor, né? Então pode ser mais 4 ou menos 4. Verdade. Porém, jovens, na física não faz sentido pensar em tempo negativo. Portanto, menos 4 segundos para nós não faz sentido. A gente despreza, joga fora. Então eu penso num tempo apenas positivo, ou seja, 4 segundos é o tempo que o óculos leva para sair do rosto da dona Gertrude e chegar até o chão. Bonito exercício, né? Apaixonante, né não? Também acho. Gatinhos e gatinhas, perguntinhas e questionamentos do exercício 4 da atividade complementar 3. Mandem aí. Vai lá. Pode mandar pelo chat, ou se tiver com o microfone bom, pode perguntar pelo microfone também. Então, jovens, seguinte. Está quase acabando a nossa aulinha, faltam 9 minutos. Nosso tempo aqui no Zoom também está esgotando. Eu quero deixar um recado para vocês. Na semana que vem, eu vou combinar com vocês um dia para vocês mandarem por e-mail as atividades que nós fizemos. Quais, professor? Calma. Na semana que vem eu vou postar uma listinha. Ó, atividade complementar 1. Ou tal atividade a gente fez tal dia. Então, eu vou mandar uma listinha de quais são as atividades e do e-mail que vocês precisam mandar e até quando precisam mandar. Por que eu estou avisando hoje? Porque caso você esteja, desculpe, caso você esteja sem fazer essas atividades, vai ficar acumulado para você fazer muita atividade em pouco tempo. Então, começa a colocar em ordem as atividades que foram propostas nos planejamentos. Vocês vão começar a enviar essas atividades para mim. Vou começar a fazer um levantamento do que foi desenvolvido, do que não foi desenvolvido, o que eu vou retomar com vocês, o que não precisa retomar. E isso é muito importante que tenha esse retorno de vocês. Beleza? Então, na semana que vem eu vou passar o dia, o e-mail. Então, não deixem para a última hora. Já, quem está devendo atividade complementar aí, já vai fazendo, para não ficar muita coisa para vocês fazerem de última hora. Tá bom? Jovens, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo um ótimo restinho de dia, um excelente final de semana. Nos vemos de novo na semana que vem. Se cuidem, fiquem em casa. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Paz e bem. E a nossa aula encerra lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Beleza. Falou, jovens. Tchau, senhor. Falou. Tchau, falou.